Olá, amigos, bom dia, tudo bem? Eu sou a Kátia Macedo, tenho 38 anos, sou divorciada, tenho dois filhos maravilhosos. É isso mesmo. Hoje eu quero contar um pouco da minha história para vocês. Eu vou tentar resumir ao máximo, né? Para esse vídeo não ficar muito longo. E para não contar tudo, tintim por tintim. Tô aqui de cara limpa, que é assim que nós somos, né? A realidade é essa. Nós não acordamos maquiadas, nós não acordamos de cabelo arrumada, com brinco. Pelo menos eu não. Sobrancelhos, não tenho cílios postiços, não tenho maquiagem definitiva. Então a realidade é essa. Eu resolvi contar para vocês um pouco sobre quem é a Kátia. Eu nasci no interior de Minas Gerais, nasci numa cidade chamada Ataleia, né? Aos 9 anos de idade, eu cuidava dos meus filhos, fazia comida, cuidava da casa, ia levar comida na roça para minha mãe. Muitas vezes eu ficava lá trabalhando. Então, eu costumo dizer que eu comecei a trabalhar aos 9 anos de idade. Porque aos 9 anos de idade eu já cuidava da casa, cuidava do meu irmão, trabalhava na roça. Eu trabalhava na roça fazendo o quê, Kátia? Plantando arroz, plantando, colhendo, caipindo. Plantando o quê? Arroz, feijão, milho, mandioca. Depende da época, né? Porque tudo isso aí eu sabia fazer. A única coisa que eu nunca soube fazer direito, né? É roçar. Eu tentei algumas vezes, não tive muito sucesso. Acho que é porque na época eu era muito pequena e aí você precisa ter muita firmeza na foice para conseguir roçar e cortar os matos, mas as outras coisas eu fazia, inclusive usar aquela máquina lá para plantar arroz, feijão, sabe? Então a minha vida foi assim. E também eu cheguei a colher café, né? Que tem muita gente que fala, na época do café, não sei o quê. Então, eu também cheguei a colher café. Então, a minha mãe pegava empreitada, tanto que eu me lembro que uma vez a gente tava lá em cima no morro, não lembro o nome do lugar lá, mas era lá próximo da nossa casa, mais ou menos próximo, a fazenda vizinha. Aí eu fui puxar assim o café para puxar para dentro da peneira, veio uma cobra verde, nossa, eu fiquei apavorada. Sempre tive um pouco de medo de cobra. Acho que nessa época também, porque quando eu era pequenininha, eu tinha uns 5 anos de idade, eu me lembro que entrou cobras dentro da minha casa. Estávamos só eu, minha mãe e acho que eu só tinha um irmão, então eu tinha uns 4 para 5 anos. Então eu me lembro de duas cobras dentro de casa e que a gente subimos em cima da cama, aí a cobra entrou embaixo da cama e a gente pulando pra lá e pra cá, minha mãe desesperada tentando matar a cobra e tentando me tirar de lá. Acho que meu irmão não era nascido ainda. Não lembro. Não lembro do meu irmão nesse episódio. Então, cresci com violência doméstica, né, na minha casa, infelizmente. Vivenciei muito isso. Tanto que uma das marcas da minha infância é a violência doméstica. É ver a minha mãe apanhando. São as lembranças de ver a minha mãe pular a janela correndo para o meu pai não atirar nela. Do meu pai em cima dela, batendo, socando. Nunca respeitei meu pai, sempre tive medo do meu pai. Então, hoje eu entendo que não era respeito, era medo. Passei minha vida inteira tendo medo do meu pai. E vamos lá, vim para São Paulo, eu tinha 14 anos de idade. A minha mãe começou a trabalhar fora. Eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo aos 17 anos. Foi quando a minha mãe deixou trabalhar. Eu queria trabalhar antes, mas ela não deixava, que eu era muito nova. Ela tinha medo de pegar ônibus, né, de ir para longe. E somente aos 17 anos que ela deixou, né? Pra mim foi a maior alegria. A primeira coisa que eu comprei, eu lembro que foi um som para casa, né? Foi uma coisa maravilhosa, aquela sensação de meu primeiro dinheirinho. É meu, eu comprei, eu trabalhei. Era uma sensação muito gostosa. Então a minha mãe sempre foi a chefe da casa, por mais que meu pai trabalhava, mas ele não valorizava a família, não valorizava a minha mãe, não respeitava a minha mãe. E a minha mãe foi
sempre quem trabalhou e trazia o dinheiro para dentro de casa. De vez em quando ele chegava em casa com uma coisinha ou com outra, né? E graças a Deus, meu primo deu uma casa pra gente morar quando nós chegamos aqui em São Paulo, né? Primeiro nós moramos numa casa que é cedida pela minha tia, depois cedida pelo meu primo. Vivemos lá por alguns anos, então eu comecei a trabalhar aos 17 anos, trabalhando em casa de família. Aos 19 anos eu fui trabalhar como auxiliar administrativo numa escola de idiomas para um nigeriano, nossa, muito querido, gosto muito deles. E sinto saudade, inclusive. Eu casei aos 22 anos de idade. Aos 24 eu tive meu primeiro filho. Os meus dois filhos são do meu primeiro casamento. Então, os meus... Foram 13 anos de casamento. Entre idas e vindas foram 13 anos. Até que, né, chegou ao fim. Não vou entrar em detalhes, mas é isso aí. Já passei muitas necessidades, principalmente na época que eu tava separada. Eu cheguei a não ter o que comer dentro de casa, literalmente, né? E na época eu já tinha os meus dois filhos. E eu sei o que é você não ter nada aqui dentro de casa. Eu sei o que é você ir pra casa de alguém, parecendo que tá tudo bem, pra tentar comer alguma coisa, pro seu filho comer alguma coisa. Eu me lembro que eu fiz academia num local e eu fiz uma amizade, assim, muito preciosa. Eu tenho uma amiga muito maravilhosa. Eu tenho algumas amigas muito maravilhosas dessa época. E eu lembro que eu sempre tentei disfarçar, sabe? Porque às vezes a gente fala assim, pô, as pessoas não querem saber realmente a minha dor. As minhas amigas sabiam da minha necessidade. Eu fiquei sem trabalhar, eu pagava aluguel nessa época, pensão que era bom, de vez em quando pingava 150, R$ 200, só que o meu aluguel assim, não pagava nem a água e a luz. E então a minha mãe não mora próxima à minha casa, minha mãe mora longe. Então sempre que podia ela me ajudava. Só que eu tinha vergonha. Eu tinha muita vergonha de falar da minha realidade, das minhas necessidades. Sabe? Eu sempre achei que eram os meus problemas e que eu não tinha que ficar envolvendo outras pessoas nos meus problemas, né? Que eu tinha que dar um jeito, só que assim, eu sempre sentia com as mãos amarradas, né, sem saber o que fazer, porque a gente sabe que as empresas elas dão mais oportunidade quando tem alguém que indica ou quando você tem uma boa capacitação profissional, né, boa experiência. Você vê, as pessoas querem experiência, só que não querem dar oportunidade para quem não tem experiência. Então aí entra uma divergência muito grande, onde muitas pessoas acabam passando por muitas dificuldades. Aí eu me recordo que nessa época teve uma amiga que ela fez uma arrecadação de alimentos lá na academia. Eu não sabia, né? Nessa época eu já não estava fazendo academia porque eu não tinha condições de pagar. Aí ela fez a arrecadação de alimentos e chegou lá em casa ela, a mãe e mais uma outra amiga com 3 malas enormes de comida, gente. Eu fiquei muito feliz, muito agradecida. Porque não tinha mais nada no meu armário. Nada, nada. Né? Eu sempre comprava uma coisinha, às vezes eu pedia alguma coisa para uma amiga. E quantas noites dormi com fome porque não tinha o que comer. Abri a geladeira, eu me lembro que uma vez eu abri a geladeira, tinha um restinho de leite e tinha um potinho de água, né? Era o que tinha na minha geladeira, não tinha mais nada. E assim, eu sempre fui de usar o que a gente tem não sou de desperdiçar comida, né? Então, o que tinha já fazia, sempre contornei, sempre tentei não transparecer muita coisa para os meus filhos, porque para não traumatizá-los, né? Mas no final acabou dando tudo certo. Bom, eu resolvi fazer a faculdade, eu já estava com 33 anos. Quase 33 anos de idade. Foi quando eu resolvi fazer minha faculdade. 32 anos. Estava com 32 anos na época. Foi quando eu resolvi fazer minha faculdade. Quando eu fui fazer a faculdade, eu não tinha condições. Mas eu já estava cansada da minha vida.
Eu percebi, eu tô com mais de 30 anos, o mercado de trabalho ele já me escolhe. Eu não tenho opções, porque o mercado de trabalho depois dos 30 eles não te dão muita opção. Ele que vai escolher você. Você não pode escolher muito o que trabalhar. E sempre tive muitas dificuldades. E sempre para socorrer a minha vida financeira, eu sempre voltei a trabalhar como diarista. Eu cheguei a ter uma loja, tive uma loja de lingerie, já vendi churros, já vendi café da manhã na rua, ahn, trabalhei em telemarketing e sempre voltei para casa de família para trabalhar como diarista quando havia muita necessidade, quando era algo urgente, né? Porque de diarista você trabalhou, você já tem um dinheiro. Se eu for trabalhar hoje, no final do dia, eu tô com R$ 100 na minha mão, no mínimo. Então, esses R$ 100 dá para eu comprar alguma coisa para não deixar os meus filhos passarem necessidade. Então, sempre foi o meu socorro, né? Voltar a trabalhar como diarista. E eu resolvi fazer a minha faculdade, falei, eu não sei como vai ser, não sei como eu vou pagar. E tinha uma amiga, eu sempre fui muito abençoada com pessoas maravilhosas, iluminadas que aparecem na minha vida. Aí a Rita, né, uma professora, uma pessoa maravilhosa, falou pra mim, Kátia, vá lá, faça a sua inscrição, dá um jeito, paga a inscrição. E na época a faculdade estava cobrando R$ 60 para você fazer a inscrição. E nos 3 primeiros meses você ia pagar só R$ 60, né? E aí ela falou, vai, faça. Aqui a Escola da Família tá precisando de estagiários. Então vai lá e faça e se inscreva no projeto Escola da Família que você vai conseguir. Aqui a gente tá precisando e você se inscrevendo e colocando que você quer vir para cá, eles vão te dar essa oportunidade. Não tem muitos universitários que vêm para cá. E eu fiz assim, né? Eu fiz isso, foi aí que eu acabei conseguindo fazer minha faculdade pelo projeto Escola da Família. O primeiro ano eu consegui fazer, foi muito fácil, né? Foi bem tranquilo. Já o meu... Aí, quando entrou no segundo ano, eu tive que parar. Eu não estava tendo condições físicas de acordar todo dia, 5 da manhã, e levar os meus filhos, né? Que os dois ainda estavam pequenos. O Matheus estava com 7 anos na época. O Kevin ainda era bebezinho, né? Matheus ia fazer 7 e o Kevin bebê. Então, eu precisava levar o Kevin no colo. Então, essa caminhada era aí de meia hora, basicamente, da minha casa até a casa da mulher que cuidava deles. Porque os meus filhos, até um ano e pouco, eu consegui levar eles comigo pro trabalho. O Matheus, na época, eu trabalhava como diarista doméstica. Então, a pessoa, que é a Francine, ela comprou um carrinho, levava o Matheus, trabalhava e o Matheus ficava comigo. Então, assim, era super tranquilo. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Deus sempre coloca pessoas iluminadas que me dão ajuda no meio do caminho. E o Kevin foi a mesma coisa, só que o Kevin, na época, eu tinha uma loja, né? Então, como eu tinha loja, eu levava o Kevin comigo. E o Matheus também ia comigo. Nessa época, o Matheus já tinha escola, né? Estudava já. Então, ele ficava parte do dia comigo e parte do dia ele ficava estudando. Aí, beleza. Bom, vamos pular uma parte. Eu parei a faculdade, voltei um ano depois, né? E consegui de novo pelo projeto Escola da Família, na mesma escola. Então, concluí a minha faculdade pelo projeto Escola da Família, graças a Deus. Então, terminei a faculdade sem cobrança, sem precisar cobrar nada depois, sem pagar nada pro governo depois. E deu tudo certo, graças a Deus. Oi, meu amor, bom dia. Graças a Deus, certo. O meu TCC foi o que me mudou, né? O TCC, eu trabalhei com o tema Construção da Identidade da Criança Negra na Educação Básica. Foi trabalhando esse tema que eu consegui entender a minha construção social, o porquê que eu não conseguia ir para frente, o porquê que eu tinha tanto medo de falar em público, o porquê que eu... Fala, filho. O porquê que eu não conseguia obter muito sucesso na minha vida,
o porquê que eu não gostava de mim, eu não gostava da minha pele, não gostava do meu cabelo. Então, começa assim, pra você, como você vai conseguir obter sucesso em alguma coisa na sua vida se você não consegue gostar nem de você mesma? Eu não gostava de mim, não gostava da minha pele. Ai, Kátia, que horror, como assim? Não parecia. Claro que não parecia. A gente não apresenta para as pessoas tudo que as pessoas querem saber. As pessoas não querem saber dos nossos traumas. Claro, com algumas exceções, né? E às vezes as pessoas falarem, ah, mas você é linda, porque eu já ouvi isso muitas vezes, ah, mas você é linda, seu cabelo é bonito, sua pele, que pele maravilhosa. Só que eu não via isso. Eu via que a minha pele era encardida, era como se eu fosse encardida, como se eu fosse suja. É como se eu tivesse nascido no lugar errado, no tempo errado. Era assim que eu me sentia, sabe? E graças a Deus, tudo aquilo que estava escuro, tudo aquilo que me prendia, que me mantinha ali num cabresto, desapareceu. E, e foi quando eu passei a entender de que eu sou linda, sou maravilhosa e que a capacidade que eu tenho de conseguir ter sucesso na minha vida depende de mim. Aí você fala, mas você não sabia? Bom, saber da boca para fora, saber, todo mundo sabe. Né? As pessoas sabem disso, você ouve vídeos, mas você entender, né? Isso é uma coisa, sair de você. Você saber que hoje eu tenho um compromisso com outras pessoas, eu tenho um compromisso com o mundo. Eu quero contribuir para que outras mulheres se reconheçam, para que outras crianças, para que outros homens, para que outros adultos entendam que a sua capacidade depende de você. Ah, você fala, mas eu já ouvi isso um milhão de vezes. Eu sei que você já ouviu, mas às vezes a gente ouve, mas isso não, a gente não consegue entender verdadeiramente isso dentro da gente. Porque a partir do momento que você se reconhece os seus valores, reconhece os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as suas limitações, as suas potencialidades, é que você consegue ousar, que você consegue ir, que você consegue fazer alguma coisa. Aí, é isso aí. Então tá. Eu quero finalizar o vídeo falando porque eu estou pré-candidata a vereadora. Bom, eu recebi o convite, a primeira pessoa que me convidou para participar da reunião foi a Rita. Aí foi quando eu conheci o Dr. Marcel Muscati, nós começamos a conversar, nós conversamos. Foi quando veio o convite, né, se eu queria fazer parte do grupo desse projeto de mudança. Eu aceitei, né? No primeiro momento eu aceitei, fiquei super feliz, empolgada. Aí quando eu conversei isso com algumas pessoas, as pessoas vieram com muitas coisas negativas, trouxeram muitos pontos difíceis de serem lidados, muitas coisas negativas, muitas coisas ruins que poderiam acontecer caso eu entrasse para a política. Eu tive medo, é isso mesmo, eu tive medo, né? Eu falei assim, pô, eu sou mãe, chefe de família, eu tenho os filhos que dependem de mim, e o que vai ser dos meus filhos, né? Se acontecer alguma coisa comigo. Para vocês terem uma ideia de coisas que eu ouvi. Aí, o que eu falei? Eu pensei, falei, meu Deus do céu, tá errado isso, não concordo. Aí eu fui orar. Orei, pedi a Deus, aí Deus falou ao meu coração, vai que eu tô contigo. E desde então, né, eu voltei atrás e falei assim, não, eu vou sim. Eu vou sim. A gente não pode ter medo, a gente não pode desistir porque alguém falou isso ou falou aquilo. E eu falei assim, espere, eu estou permitindo que outras pessoas me dizem o que fazer, o que não fazer. Eu vou estar estacionando a minha vida, eu vou estar impedindo a outras pessoas de avançarem na vida também. Porque a política ela é tão importante e necessária para a nossa vida, para uma sociedade mais justa, para uma sociedade mais igualitária a todas as pessoas. Eu falei assim, eu não tenho conchavo político, eu não tenho padrinho político, eu não tenho conhecimento aprofundado sobre política. Não, eu não tenho nada disso. Eu sou uma mulher como a maioria das pessoas da sociedade hoje.
como a maioria das pessoas aqui dessa cidade. Sou uma mulher forte, sou uma mulher que já enfrentou muita coisa ruim, que já enfrentou muita coisa boa na vida e que teve que se reinventar várias e várias vezes, mas que continua de pé. Então, se eu sou essa mulher, se eu estou representando essas mulheres, porque a política precisa de pessoas reais, pessoas que têm vivências reais. Não acho que, pra mim, gente, não basta você ter. Fala assim, eu sou uma líder comunitária, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não faço isso, não faço aquilo, não sou uma líder comunitária, eu não sou. Mas se ter pessoas capacitadas, pessoas que já têm aí um conchavo política, pessoas que já estão na política há muito tempo, se isso fosse a solução, nós teríamos uma cidade muito mais justa para todos. E isso não é o que acontece, não é a realidade. Quando você vai conversar com as pessoas, você vai conversar com a comunidade, com as pessoas, com os empresários, com os pequenos empresários, você ouve deles o que você está fazendo aqui, por que ninguém falou comigo antes? Por que a gente quer pessoas diferentes, a gente quer pessoas novas? Eu falei assim, não, então tá bom, então é por isso que eu estou aqui. Independente do resultado final, eu estou construindo a minha história política. Estou aqui disposta a lutar com todas as minhas forças para o futuro dos meus filhos, para o futuro dos coleguinhas dos meus filhos, para o futuro das crianças, para o futuro dos jovens. É por eles que eu estou aqui, não é por mim. Eu já sou uma mulher adulta, eu tenho um compromisso com a sociedade. Eu tenho um compromisso de contribuir para que esse cabresto que muitas pessoas têm na frente delas e elas não conseguem perceber, assim como eu tive por mais de 30 anos, para que essas pessoas, para que saia, para que tire, para que elas venham se renovar, para que elas venham transformar a vida delas e a vida de outras pessoas, porque o nosso papel na sociedade não é somente por nós. O nosso compromisso, Deus não nos chama por nossa causa, nos chama por causa dos outros também. Nós somos um meio de mudança, de transformação da sociedade. E não adianta a gente ficar reclamando, a política é uma porcaria, todo mundo faz isso, faz aquilo outro. Você vai ser mais uma, espere. Não, você vai ser mais uma se você quiser, você vai ser mais uma se você permitir que isso aconteça. Então é hora da gente mudar. Então eu falei assim, eu vou sim. Eu sempre, nas minhas orações, sempre falei para Deus, Deus, eu quero ser útil para o povo. Eu quero ser útil para pessoas. E o que é ser útil? É quando você consegue contribuir positivamente para que as pessoas venham crescer, para que as pessoas venham se reconhecer, para que as pessoas venham ter oportunidades de trabalho, oportunidades de avançar na vida, oportunidades na educação também. Porque foi a educação que me mudou, foi a educação que me transformou. Então, eu tenho um compromisso com a educação. Sei que não é fácil, gente, não é fácil. Eu preciso fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Às vezes, a minha cabeça, eu costumo dizer que eu vou para a caixinha do nada. Exatamente isso. Eu tenho a minha caixinha. Cada um tem o seu meio. Se você não tem, tá na hora de ter. Eu vou para minha caixinha do nada. Kevin, eu vou para minha caixinha do nada. Eu preciso ir para minha caixinha do nada de vez em quando. Essa caixinha é onde eu fico, eu não quero pensar em nada. É onde eu coloco todas as minhas ansiedades, minhas preocupações, tudo aquilo que está me incomodando, que está difícil lidar, porque é muita coisa na cabeça, eu coloco ali. Aí sim, depois de ficar um tempo ali na caixinha do nada, eu volto e recomeço tudo de novo. Então, eu estou pré-candidata, porque eu acredito também que precisa de mulher. Aqui na cidade de Cotia, 30 anos, mais de 30 anos, gente, que não tem uma mulher eleita vereadora na cidade. É um absurdo isso. Cadê a representatividade feminina? Cadê o olhar? Cadê a voz? Cadê o trabalho de tantas mulheres que existem na nossa cidade? Uma cidade de 200... Uma cidade de 250 mil habitantes. Nós somos 52% da população. Então faça as contas aí você.
Quantas pessoas, quantas mulheres tem aqui? 250 mil habitantes. Quantas mulheres, se somos 52%? Na Câmara Municipal não ter uma representante nossa. Não ter uma mulher que, quando você quiser ir falar sobre algum assunto que você precisa, que você tá vendo que no seu bairro, na sua cidade está precisando, você não tem uma mulher para te ouvir? É um absurdo isso. É o machismo. Então, infelizmente, é o machismo. Continua reinando aqui, né? Na cidade. Porque não tem uma mulher, tá na hora de mudar isso. Precisamos da representatividade feminina. Precisamos de mulheres que vão ser referência para nós. Outras mulheres falam assim, porque tem uma... eu quero ser, porque eu quero ser igual fulana. Porque não precisa necessariamente você ser igual a ela, mas ela ser uma referência para você. Porque todas as pessoas têm os pontos bons e os pontos, né, que você descarta. Então, e eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser referência para outras mulheres. Eu sei que tem um monte de coisa em mim que as pessoas não vão gostar e tá tudo bem. Eu não sou perfeita. Ninguém é perfeita. Mas eu estou porque eu acredito que eu posso sim ser parte dessa construção. Porque eu posso sim contribuir, que eu posso sim ser referência. Não sozinha. Eu preciso de outras mulheres que também queiram contribuir para a melhoria, para a transformação da nossa cidade. Da sociedade, mulheres que estejam comprometidas com o futuro, porque o meu compromisso é com as futuras gerações. O meu compromisso é com o futuro, não é com o presente agora. O presente agora nós precisamos fazer para mudar o futuro. Então, quando uma mulher entra na política, quando a mulher ela tem coragem e ousadia para ir fazer e acontecer, a política muda. A sociedade muda. Se você for verificar nas pesquisas, os lugares onde as mulheres são mais... Os lugares onde as mulheres estão à frente do poder da política são as cidades que obtêm maiores índices de educacional. As mulheres são dedicadas, as mulheres são comprometidas, nós somos comprometidas. Então, sim, eu tenho um compromisso. Não é fácil, não será fácil. E eu preciso de pessoas fortes, homens e mulheres que estejam dispostas a lutar comigo nessa. Não é porque eu sou mulher que eu vou falar que eu só quero mulher. Eu quero mulher e quero homem também. A visão do homem, o posicionamento, o pensamento do homem, ele é muito importante, ele é muito útil e necessário, gente. Vamos lá, é isso aí. Se vocês quiserem me fazer mais alguma pergunta, podem fazer que assim que eu vou responder todos os comentários, tá bom? Um beijão. Se você quiser fazer parte comigo desse projeto de mudança, se você quiser me ajudar, né, para juntos, não é somente a mim, é para ajudar a cidade, ajudar outras pessoas. Se você quer um compromisso como esse, venha comigo. Vamos conversar, vamos articular, vamos ver o que a gente pode estar fazendo junto. Agora eu estou pré-candidata, daqui a pouco começa a candidatura, né? O processo, candidatura não, começa o processo, a fase onde a gente pode, onde você é candidata. A partir do momento que começa, só que acabou as eleições, o projeto, a luta, ela não acaba, independente do resultado final. O meu compromisso é com as pessoas, não é com o partido político, não é só com as eleições somente. Meu compromisso é de lutar por mudança, agora e depois, tá bom? Um beijo. Esse é meu WhatsApp, eu vou deixar meu WhatsApp aqui, você pode entrar em contato comigo também, se você quer estar comigo nessa luta, tá bom? Um beijo.